Você está aqui. Isso é o suficiente. O que você carregou para hoje? Coloque no chão ao lado da cama. O que você carregou na última hora? Coloque isso também. A sala que você está prestes a entrar não precisa de nada disso. Há um corredor dentro de você esta noite. Longo, fresco, macio sob os pés. No final do corredor, uma grande sala. E alinhadas nas paredes dessa sala, 50 portas. Atrás de cada porta, uma versão diferente de você. Algumas já fizeram o que você ainda está tentando fazer. Algumas já se tornaram quem você está lentamente se tornando. Algumas estão esperando por você. E esperaram mais tempo do que você sabe. Hoje à noite você encontrará uma delas. Antes de caminhar pelo corredor, respire. Para dentro lentamente. Para fora lentamente. Novamente. Para dentro lentamente. Para fora lentamente. Esta prática não pede que você acredite em nada. Quem quer que você entenda estar nesta sala com você? Deus, os santos, seus ancestrais, seu eu superior, seu eu futuro, seu inconsciente, o universo, a parte do seu cérebro que imagina, ou simplesmente você, falando com você mesmo. Todos são bem-vindos aqui. O mecanismo é seu para escolher. A prática é a mesma. Você pode fechar os olhos agora se já não estiverem fechados. Você pode colocar sua tela de cabeça para baixo se já não estiver de cabeça para baixo. A sala não precisa de luz. A sala não precisa de ninguém observando. Só precisa de você. O corredor é real o suficiente agora para caminhar. Cada passo sem pressa. Cada respiração, um pouco mais lenta que a anterior. As paredes do corredor são quentes ao toque. O chão é macio. Pedra escura, madeira polida. Você pode escolher, mas não é importante. O teto é alto e se curva suavemente para cima. No final do corredor, a grande sala se abre. Você entra. Ao seu redor, 50 portas. Você não precisa contá-las. Você não precisa encontrá-las todas. Algumas noites você verá apenas algumas. Algumas noites você as verá todas de uma vez. Algumas noites apenas uma estará iluminada. Esta noite, uma delas está chamando por você. Deixe o puxão vir até você. Não procure por ele. Você é atraído para uma porta. Esta porta é feita de madeira escura, simples, sem adornos. Não há decoração nela. Nenhuma fechadura visível. Apenas uma superfície suavizada pelo tempo e pelo uso. A luz abaixo dela é suave. Não brilhante. Não escura. Apenas o suficiente para ver. Você sabe o que esta porta é antes de sua mente poder nomeá-la. É a porta do eu que parou. O eu que deixou de adormecer. Você pode sentir muitas coisas ao ler essas palavras. Alguns de vocês podem sentir alívio em tê-lo nomeado. Alguns de vocês podem sentir pesar surgir de uma vez, como se alguém tivesse aberto uma janela e todo o ar frio estivesse entrando. Alguns de vocês podem não sentir nada ainda. Seu corpo pode levar um momento para acompanhar o que você está prestes a fazer. Tudo bem. O eu do outro lado desta porta conhece todas essas respostas. Você pode entender mesmo agora que nomear a coisa que você procurou é perigoso.
Porque nomeá-la significa que você não pode deixar de saber nunca mais. Nomeá-la significa que você tem que enfrentar a questão de por que procurou por ela em primeiro lugar, o que você não estava sentindo, do que você estava fugindo. Qual verdade era muito grande para que você mantivesse acordado? Atrás desta porta está a versão de você que parou de procurar, não porque a substância desaparecesse, ou o comportamento, ou a tela, ou a comida, ou o trabalho, ou a raiva, ou o que quer que cobrisse, não porque o impulso desaparecesse, não porque um dia você acordou e de repente não a queria mais. Você parou porque algo mudou. Porque você vislumbrou a versão de você que ainda existia sob o entorpecimento. E você não podia deixar de saber uma vez que a viu. Você pode levar sua mão até a porta agora. A madeira é morna. O puxador é suave. Atravesse quando estiver pronto. A sala além da porta não é o que você esperava. É menor que antes, mais quieta. Há uma janela que você não viu do corredor, e além dela, nada, ou tudo. Uma escuridão suave que você não pode penetrar. Duas cadeiras, uma mesa baixa, mas nada sobre a mesa. Nenhuma vela, nenhuma água, nenhum objeto. As paredes são uma cor que você não consegue nomear exatamente. Mais antigo que branco. Mais rico que cinza. A cor da pedra que foi chovida uma e outra vez durante anos. Há um tipo de silêncio aqui que seu sistema nervoso nota. Um silêncio que diz: acabou. O eu sentado à sua frente parece você, mas diferente. Isto é o que a fadiga parece quando finalmente descansa. Isto é o que a tensão parece quando finalmente se solta. Há uma realidade neles que quase dói ver. O entorpecimento manteve você à distância de sua própria vida. Tudo era abafado. Tudo era macio, distante e não muito real. Esta versão de você é real. É quase demais real para olhar. Testemunhos primeiro. Observe sua respiração. É mais lenta que a sua. Mais profunda. Não forçada. Apenas a respiração de alguém que parou de prender. Observe sua pele. Quando você estava entorpecido, sua pele também estava. Você podia tocar seu próprio braço e mal sentia. O mundo chegava até você abafado, através de várias camadas de tecido. Sua pele se lembra como sentir. Não de uma forma que seja feliz, de uma forma que simplesmente existe. Temperatura, textura, o formigamento do ar em uma sala fresca. A sensação voltou lentamente como cor voltando para algo que foi deixado no escuro. Observe seus olhos. Eles choram, ou estarão chorando em breve, ou ainda choram, em uma sala diferente em um momento diferente. Mas neste momento as lágrimas estão quietas. Os olhos estão vermelhos, mas não molhados. Os olhos estão claros. Observe suas mãos. Essas mãos não estão mais procurando. Não em raiva. Não em busca. Não no movimento automático de alguém passando pelos passos sem pensar. Essas mãos estão quietas, mas não fechadas. Apenas quietas. Observe algo que você não espera. Eles não se veem curados. Cura não é o que aconteceu aqui. Cura parece inteiro, completo. A ferida fechando como se nunca tivesse sido aberta. O que aconteceu em vez disso é isto. Eles aprenderam a viver com a ferida. Eles aprenderam que o entorpecimento não os protegia de sentir a ferida. O entorpecimento os protegia de sentir tudo mais. E tudo mais valia mais que a proteção.
Você pode se sentar agora. Respire com eles. Para dentro lentamente. Para fora lentamente. Novamente. Para dentro lentamente. Para fora lentamente. Quando eles falam, será em voz baixa. Quando eles falam, será como se estivessem usando a voz pela primeira vez em anos. Quero começar dizendo a você o que você já sabe. Você não parou porque quisesse. Você parou porque tinha que. Não porque alguém o obrigasse. Não porque você foi preso. Não porque sua família partiu. Não porque o momento de crise fosse tão grande que você não pudesse ignorá-lo mais. Embora algumas dessas coisas possam ter acontecido. Você parou porque a versão de você que estava se tornando era alguém que você não reconhecia. E essa versão começava a assustá-lo. Há um momento para algumas pessoas onde a coisa que deveria protegê-lo começa a protegê-lo de demais. Protege você da dor, sim, mas também protege você da alegria, da conexão, da sensação de estar vivo. E então algo acontece. Alguém ri e você não ouve. Alguém segura sua mão e você não sente. Um momento de beleza vem pela janela. E não pode chegar até você através das camadas. E você pensa: eu não estou mais presente para minha própria vida. É quando algumas pessoas decidem parar, não porque parar seja fácil, não porque tenham encontrado algo melhor ainda para substituir, não porque sejam fortes ou sábios ou estejam prontos, mas porque a alternativa, a ideia de passar os próximos 10 anos entorpecido, observando sua própria vida através de vidro fosco, começa a parecer uma espécie de morte de qualquer forma. E se você vai morrer, pelo menos deixe ser enquanto ainda está vivo. Deixe-me dizer a você do que você estava se protegendo. Havia um sentimento abaixo, ou muitos sentimentos. Para alguns de vocês, era solidão tão grande que você não conseguia ver o outro lado. Para alguns, era vergonha tão quente que senti-la diretamente o teria queimado. Para alguns, era raiva que você tinha terror de liberar. Se deixasse sair, você não sabia se pararia. Para alguns, era amor que nunca foi retornado. E a dor de amar alguém que não te amava de volta era maior que qualquer outra dor que você conhecia. Para alguns, era apenas o sofrimento diário de estar vivo em um corpo que se sentia errado, em um mundo que não te queria. Para alguns, era tudo isso de uma vez. A substância ou comportamento ou a tela, ou o que quer que procurasse. Funcionou. É importante dizer, funcionou. Por um tempo, talvez durante anos, fez exatamente o que você precisava que fizesse. Cobriu o sentimento. Fez as horas passarem. Fez a noite menos longa. Deu-lhe algo para procurar quando não havia nada mais para procurar. Não há vergonha nisso. A vergonha é o que vem depois, quando a proteção começa a parecer uma prisão. Agora quero contar a você sobre a primeira manhã. A manhã depois que você parou. Ou a primeira manhã quando você percebeu que realmente parou, e não iria voltar. Tudo é estranho. Seu corpo se sente como um corpo pela primeira vez em anos. E essa estranheza é quase insuportável. O entorpecimento está desgastando. E o desgaste é doloroso, como alfinetes e agulhas, mas em todo o seu sistema nervoso. Como acordar em um membro que estava adormecido, e todos os nervos disparam de uma vez confusos, lembrando como funcionar.
Você não sabia que tinha que aprender a sentir de novo. Ninguém te diz. Ninguém te diz que pesar e alegria e raiva e solidão são habilidades que devem ser reconstruídas do zero. Naquela primeira manhã, você provavelmente chorou. Ou sentiu que deveria estar chorando e não conseguiu. Ou não sentiu nada, o que foi pior, porque significava que o entorpecimento pode não estar realmente desaparecido. Pode estar apenas se reorganizando. A luz entrou pela janela e você a sentiu. Não metaforicamente. Você a sentiu. Em sua pele. Um pequeno calor, quase nada. Mas você a sentiu. E esse fato sozinho foi o suficiente para colocá-lo de joelhos. Alguns de vocês se lembram da primeira canção que realmente ouviram. Depois de anos de som sendo abafado, de repente há uma mudança de acorde em uma canção que você ouviu 1000 vezes. E você chora porque não sabia que esse acorde estava lá. Ou você se lembra da primeira vez que provou comida. Não apenas a consumiu. Provou. Sua boca acordando. Sua língua lembrando como sal sabe. Como doçura sabe. Como amargura sabe. Ou você se lembra da primeira vez que alguém tocou seu ombro e você se encolheu. Porque era real. Eles estavam realmente lá. E você estava realmente aqui, presente o suficiente para notá-los. O despertar não é gentil. O despertar é violento, às vezes. Seu corpo gritando de volta à vida. Seu sistema nervoso convencido de que algo está terrivelmente errado porque pode sentir novamente. E em algum lugar sob tudo isso, o pesar não é novo. O pesar sempre esteve lá, sob o entorpecimento. Mas agora você pode senti-lo. Agora você tem que enfrentá-lo. E é maior que você esperava. Você olha para os anos que perdeu, não os grandes momentos. Você lembra dos grandes momentos. Você está lamentando os pequenos. As pequenas manhãs que você dormiu porque estava se recuperando da noite anterior. As conversas onde alguém estava falando com você e você estava na sala, mas não ali. A tarde tranquila quando seu filho brincava e você observava sem ver. O pôr do sol que você passou cada dia e nunca notou porque seus olhos não estavam abertos. Há uma qualidade para este pesar que é diferente de outro pesar. Outro pesar é sobre algo que aconteceu com você. Este pesar é sobre algo que você fez a si mesmo. E isso torna mais difícil de perdoar. Você pode se encontrar pensando: se eu tivesse acordado mais cedo, se eu tivesse parado mais cedo, quantos anos desperdicei? E a resposta é: o suficiente. Você desperdiçou anos suficientes. E essa é uma perda real. Mas você não pode voltar e viver esses anos de forma diferente. Você só pode estar acordado para os anos que estão por vir. Vou contar a você sobre os anos depois da primeira manhã. Porque parar não termina na primeira manhã. Parar é um processo. Um longo, lento processo diário de escolher, novamente, sentir em vez de entorpecer. Há dias quando a substância, ou o comportamento, ou a tela, ou o que quer que fosse, você chama novamente. Não porque o impulso voltou. O impulso nunca vai embora completamente. Mas porque há um momento de dor que você não acha que consegue sentir sem se afogar nela. E a resposta antiga sobe automaticamente. Tome o comprimido. Despeje a bebida. Abra o aplicativo. Comece o rolo. Queime a raiva em alguém. Trabalhe até desabar. Coma até desaparecer. O que quer que sua resposta fosse. É quando a decisão vem. É quando você fica para decidir novamente.
Isto é o que aprendi. O desejo de entorpecer nunca vai embora completamente, mas deixa de ser sua única opção. Mais opções começam a chegar. Você pode sentir a dor e também chamar um amigo. Você pode sentir a dor e também ir caminhar. Você pode sentir a dor e também escrevê-la, ou pintar, ou mover seu corpo, ou sentar com a dor e deixar que seja o que é. A dor não te mata. Isto é surpreendente. Por todos os anos que você evitava, era dito, de mil maneiras sutis, que esse sentimento o destruiria. Que se sentisse plenamente você não voltaria. Que a única estratégia de sobrevivência era evitá-lo. Mas acontece que sentimentos não são tão poderosos quanto evasão. Sentimentos passam por você. Evasão fica dentro de você. Quero contar a você sobre a recaída, porque para muitos de vocês haverá uma recaída. Isto não é um fracasso. Isto é o que recaídas são. Eles são a mente e corpo testando. São os antigos caminhos neurais ainda iluminados, ainda dizendo, lembre-se como se sentiu bem. Lembre-se como isto fez as coisas ficarem quietas. Lembre-se como a dor desapareceu rapidamente. Apenas uma vez mais. E para alguns de vocês você vai ceder. Você vai fazer a coisa que disse que nunca faria novamente. E a vergonha vai vir. Oh, a vergonha vai vir. A voz que diz, você falhou. Você está de volta ao início. Todos aqueles anos parando foram apagados. Você é fraco. Você é inútil. Você não consegue fazer isto. Escute-me. Você não falhou. Uma recaída não é um retorno ao início. Uma recaída é quando alguém que provou sobriedade a encontra amarga novamente. É o corpo lembrando o vício antigo. Mas você não é o vício. Você é o que está observando o vício. E observar é o que importa. Eu recaí. Mais de uma vez. Eu pensei que parar deveria ser uma linha reta. Para cima e para longe e nunca olhando para trás. Eu não sabia que era uma espiral. Alguns dias indo mais longe, alguns dias voltando a um lugar que pensei ter deixado. Mas cada vez que voltei um pouco mais rápido. O entorpecimento não se sentia tão bem mais. Porque eu lembrava como se sentia sentir. O nevoeiro não se assentava tão facilmente. Porque alguma parte do meu cérebro lembrava como clareza se sentia. A recaída foi mais curta. O retorno foi mais rápido. E um dia, percebi que a recaída se tornou outra coisa. Se tornou um professor em vez de uma âncora. Me disse algo que precisava saber. Me disse que tudo que a desencadeou era muito grande para eu lidar sozinho. Que eu precisava de ajuda. Eu precisava de um amigo. Eu precisava de um profissional. Eu precisava admitir o que estava embaixo. A recaída não foi um fracasso. A recaída foi informação. E a pessoa em que me tornei era alguém que podia ouvir essa informação, em vez de alguém que tinha que entorpecer. Quero contar a você sobre a alegria. Esta é a parte para a qual ninguém o prepara. Entorpecer não apenas cobre os maus sentimentos, cobre os bons também. Você esteve vivendo em um mundo onde tudo foi abafado. A dor é abafada. Sim, mas também a beleza. Também o pequeno momento de estar vivo. Quando você para, a alegria volta primeiro. Não a felicidade. Isso leva mais tempo. Mas a alegria. A alegria simples, nítida e clara de estar vivo em um corpo que pode sentir. Vem em pequenos momentos.
Uma peça de fruta que você prova pela primeira vez em anos. O peso de um cobertor que de repente se sente como amor. Uma pessoa à sua frente, e você realmente está vendo. Não através do nevoeiro. Vendo. Uma canção que te faz chorar porque você pode realmente ouvi-la. Uma cor que é apenas uma cor, mas você vê. A alegria não é constante. Vai e vem. Mas quando vem, você sabe que fez a escolha certa. Você sabe que sentir algo é melhor que não sentir nada, mesmo quando algo é doloroso. Há um pesar que também vem com essa realização. O pesar de toda a alegria que você não sentiu enquanto estava entorpecido. Mas o pesar vale a pena, porque significa que você está vivo agora. Quero dizer algo à versão de você que precisava entorpecer. A versão de você que procurou a substância, o comportamento, a tela, a comida, o trabalho, a raiva. Essa versão fez o que tinha que fazer para sobreviver. E não há vergonha nisso. A vergonha é um luxo. A vergonha é algo que você só sente quando é seguro o suficiente para sentir. E o fato de você ser seguro o suficiente agora significa que essa versão fez seu trabalho. Eles mantiveram você vivo. A versão de você sentada à minha frente não os julga. A versão de você sentada à minha frente se lembra de ser eles. E a versão de você sentada à minha frente está aqui para dizer a você: você pode vir para casa agora. Você não precisa entorpecer mais. Não porque você tenha se curado completamente. Não porque a dor tenha desaparecido. Mas porque você aprendeu que é mais forte que a dor. Você é mais forte que a substância. Mais forte que o comportamento. Mais forte que a compulsão. Você está acordado. Deixe-me dizer isso novamente para a parte de você que ainda quer dormir. Você está acordado. E estar acordado é difícil. E estar acordado é real. E estar acordado vale a pena. Quero contar a você sobre o corpo. O corpo lembra do entorpecimento muito depois que a mente deixa de procurar por ele. O corpo tem memória muscular de evasão. Quando você estava entorpecido, seu corpo vivia de uma maneira particular. Respiração rasa, estômago tenso, mandíbula cerrada, ombros para frente. A postura de alguém que não está aqui. Quando você para de entorpecer, o corpo leva mais tempo para aprender a nova postura. A postura de alguém que está aqui. Respiração profunda. Estômago aberto. Mandíbula relaxada. Ombros para trás.